O que Yeshua escrevia com seu dedo em terra é um grande mistério. Ninguém sabe. Podemos conjecturar e tirar boas ideias, porém, é um grande mistério. Nós sabemos que a vinda dos fariseus com aquela mulher pega em adultério era uma grande cilada. Fizeram tudo isso para o tentar. Olha só, como o Messias, ele tinha que cumprir a lei a rigor. Se Jesus liberasse essa mulher e falasse, não, você pode ir embora, está perdoada, não apedrejem ela, eu vou ser um mestre de amor que vai perdoá-la, eles iriam acusá-lo. Você não está cumprindo a lei, você não é o Messias coisíssima nenhuma, porque a lei manda apedrejar e você está liberando uma pecadora. Se Yeshua cumprisse a lei, porque a lei ordenava matar os adúlteros, se mandasse matar de fato, com certeza muita gente se escandalizaria e ao mesmo tempo os fariseus iriam acusá-lo, porque a lei mandava apedrejar o homem e a mulher. Então eles deliberadamente trouxeram só a mulher. Se ela foi pega no ato de adultério, eles liberaram propositalmente o homem para que fugisse, porque a lei dizia que os dois deviam ser trazidos. Os dois deviam ser trazidos e os dois deviam ser julgados e apedrejados, tanto o homem como a mulher. Então, se ele falasse sim ou não, eles iriam condenar Jesus de qualquer maneira. Ele estava numa bifurcação terrível e qualquer uma das determinações ou decisões que ele tomasse, como o Messias do Salvador, ele iria ser condenado pelos fariseus hipócritas. E Jesus estava escrevendo no chão. Repito, é um grande mistério que ele escrevia. Porém, Jesus estava apelando ao coração daqueles homens, estava trazendo Jesus. Sabe por quê? Porque o Esba, que seria o dedo, Esba Elohim, o grande dedo de Deus, sempre esteve trazendo juízo. Você pode ver esse dedo de Deus trabalhando desde o passado, quando ali nas pragas do Egito, eu me lembro quando os magos estavam atônitos com tanta coisa que estava acontecendo, eles falaram claramente, isso é dedo de Deus. Shemot 8,19, procure, Shemot 8,19, eles falaram, Esba Elohim Iv, isto é dedo de Deus. Esba Shel Elohim, isto é dedo de Deus, ou é o dedo de Deus que está trabalhando. Esba, essa palavrinha tão preciosa, os dedos literalmente significa Etzba, vou anotar aqui, Etz, Aleph Tzadik, Bet, com pontuação para e o Ain no final. Etzba, Etzba, isso aqui é dedo, dedo. Etzba Elohim seria o dedo de Deus, o dedo de Deus. Só que esse dedo traz autoridade, traz a virtude da profecia, traz a revelação de Deus, traz o juízo, tanto trazendo bênção como trazendo condenação, porque o juízo pode ser bênção, o juiz me dá a bênção, eu fui julgado e fui abençoado, como também o juiz pode me condenar. Então o dedo de Deus, lembra dos dons espirituais escritos em Efésios capítulo 4, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sempre digo isso, decore. O apóstolo é o que sempre está ao contrário dos quatro, é o que sai em outra direção, é o id, o apostolado, sai em outra direção. O profeta, eis que te digo, dedo de profeta. Evangelista, ele se sobressai porque o evangelista sempre está se destacando, o evangelista, o que sai para evangelizar, o que se destaca sempre em campanhas, em coisas lindas. O pastor é aquele que carrega o anel, é o homem da aliança, e o mestre é o homem das profundezas, que está sempre trabalhando ali para conhecer a profundeza da palavra de Deus no ensinamento. Então, dá para decorar aqui os 5 dons ministeriais. Então, o dedo profético, eis que te digo, é autoridade. Assim diz o Senhor. Meu Deus, é coisa séria. Então, o dedo de Deus sempre está aparecendo nas Escrituras como símbolo. Esse etzba significa autoridade, aquilo que traz revelação, aquilo que traz essa virtude gloriosa que só o Eterno tem de comandar, de fazer, de desfazer, de julgar. E com esse dedo ele sempre se manifestou. Isto é dedo de Deus, falaram os magos. Deus está trabalhando.
O lindo é que você vai encontrar muitas vezes Deus trabalhando. Lembra quando Belsazar, o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, pegou os utensílios, começou a fazer uma grande festa, e na parede, de uma forma miraculosa, uma mão estava escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim. Deus estava julgando, pesando na balança, estava desaprovando o rei Belsazar. E ali havia condenação, meu Deus do céu. Que glória poder ter juízo, mas juízo que nos aprova, porque o juiz pode bater o martelo para te abençoar, e a bênção vai vir para a sua vida. Se você crer, receba em nome de Jesus. Agora, o juiz pode te condenar se te acha desaprovado. Então, o dedo sempre vai trazer essa autoridade e revelação profética, tudo que se refere. É muita coisa preciosa que eu poderia falar aqui, mas olha, falta tempo para trazer o conteúdo dessa ação do dedo de Deus, escrevendo, condenando, te avaliando, me avaliando, e tomara que sejamos achados na bênção, na graça e na aprovação do Eterno. Você pode ver que em Levítico 4:6, quando havia sacrifício do sacerdote, o pecado do sacerdócio, era colocado também sangue, era derramado sangue no novilho, e ali se pegava sangue com o dedo e se espargia com o dedo o sangue. Quando um sacerdote também era inaugurado, iniciava seu sacerdócio, era colocado sangue na orelha, disposição para receber, sangue no dedão, no dedo, disposição para fazer, e sangue no dedo do pé, disposição para caminhar. Então, nós temos, para ser aprovados por Deus, precisamos ter a disposição de receber. Esse é o tema. Disposição para fazer, disposição para caminhar e seguir. Então, nós precisamos sempre estar abertos para ser aprovados por Deus. Esse costume de colocar sangue no dedo, os sacerdotes tinham, porque justamente ali está a ação do juízo de Deus. Isso é algo muito sério. Em Deuteronômio 9:10, não estou nem escrevendo aqui as passagens, Deuteronômio 9:10 fala sobre as tábuas escritas com o dedo de Deus. As tábuas originalmente foram escritas, as tábuas da lei foram escritas com o dedo de Deus. Ele estava revelando sua autoridade e sua revelação através dos escritos sagrados, gente. E lógico, quando Moisés quebrou tudo, e depois ele mesmo teve que ter esse trabalho de escrever, mas as originais foram escritas por Deus, tá bom? Vou anotar rapidinho aqui as referências. Êxodo, que chamou 8:19, fala sobre o dedo de Deus. Fala também em Levítico 4:6, Levítico 4:6 fala do sangue no dedo do sacerdote. Deuteronômio 9:10, Deuteronômio 9:10 fala sobre as tábuas da lei escritas com o dedo de Deus. Há uma passagem que me chama a atenção em Lucas 11:20. Olha só, Lucas 11:20. Diz que Jesus, pelo dedo de Deus, expulsava demônios. Leia lá. Pelo dedo de Deus expulsava demônios. Olha a ação sobrenatural que havia em Yeshua HaMashiach, quando o dedo de Deus se manifesta. Então, quando vemos ali o dedo de Deus, nós vemos juízo, autoridade, como falei, revelação. E ali vamos ver muita coisa preciosa revelada. Em Daniel 5:25, Daniel 5:25, eu falei sobre a escrita ali na parede, e que Daniel foi usado para revelar Mene, Mene, Tekel, Farsim. Então, temos que entender esse significado do Etzba, que é o dedo de Deus. Agora, tem uma passagem que me chama também muita atenção, que podemos colocar em paralelo com João 8:6. João 8:6, João 8:6 está escrito que Jesus escrevia no chão. Compare com Jeremias 17:13. E ali em Jeremias está escrito de que o nome dos que se apartam do próprio Deus, se afastam de Deus, se afastam de mim, será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas. Todos aqueles que se afastaram de Deus, todos aqueles que negaram o nome do Senhor, diz, esse nome será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Está lá escrito em Jeremias 17. Agora, fazendo uma associação, quem sabe, gente, estou conjecturando, por favor, quem sabe, aqueles barbados cheios de pedra na mão, com vontade de massacrar a mulher, e, logicamente,
julgar Jesus, julgar ali, colocar em tentação a Yeshua HaMashiach e, logicamente, condená-lo e desmoralizá-lo diante de todo mundo. Jesus conhecia os seus corações e estava escrevendo no chão. Quem sabe, como está escrito em Jeremias 17, Yeshua estava escrevendo os nomes e do lado estava escrevendo o pecado oculto de cada um. É uma boa conjectura. Estava escrevendo os nomes de cada um. Enquanto todo mundo estava cedendo para condenar o próprio Jesus, ao mesmo tempo, condenar aquela mulher, ele estava escrevendo os nomes de cada um. Quem sabe, se alguém desse uma olhadinha, estava escrevendo lá o nome, por exemplo, de alguém, de um fariseu, do mais velho, do mais antigo, e estava do lado colocando o pecado oculto. Quem sabe era adultério, quem sabe era prostituição, quem sabe era o pecado de morte, enfim, estava ali colocando a lista de pecados de cada um, quem sabe. E todos ficaram ali com a pedra na mão, esperando uma resposta de um sim ou um não de Yeshua HaMashiach. E Jesus somente fala assim, quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Estava ali o nome deles escrito, quem sabe no chão ali, e estava o juízo de Deus os fazendo redarguir e ao mesmo tempo os tocando na consciência. Meu irmão, pode ser o maior, posso falar assim, ou talvez o mais pior dos homens, o maior pecador, o maior inconsciente, uma pessoa que não tenha consciência nenhuma, uma pessoa que talvez está totalmente afastada de Deus. Mas quando a palavra e a autoridade de Yeshua HaMashiach entra no coração, nem que essa pessoa se comova, se estremeça como o diabo, se estremece, mas não se arrependa, mas vai ser tocado. Ainda que será para ódio, porque os fariseus eram assim, quando eram confrontados, a palavra os fazia estremecer, mas não se arrependiam. E tem gente assim, que a palavra vem com autoridade e elas criam mais ódio, se estremecem, porque sabem que Deus falando. Eu sempre digo, numa congregação, preste atenção, numa congregação, sempre falo isso, quando tem alguém que está enchendo linguiça, como se está falando abobrinha no altar, está falando qualquer coisa, até o mais crente da igreja disse, essa pessoa está fora de si, essa pessoa não está pregando coisa do céu. Até o mais crente não vai gostar. Até o crente, o mais santo da igreja vai falar, isso não é de Deus não. Agora, quando é Deus que está falando com autoridade, a pessoa até pode se não arrepender, pode ser o mais endemoniado da igreja, o mais desviado, o mais frio, mas ele vai falar, cuidado, Deus está falando, ele vai falar, Deus está falando, pode ser a pessoa mais fria da igreja, ele vai falar, cuidado, Deus está falando. Ele pode se endurecer, mas lá no fundo algo lhe falando assim, Deus está usando essa pessoa, Deus está com autoridade falando. Isso acontece muito hoje em dia. Então Jesus os confrontou com a autoridade, com a revelação, e o dedo escrevia no chão, creio eu, que é uma boa hipótese, uma boa chance, uma boa conjectura de que ele estava escrevendo o nome deles, os pecados dele no chão, e não tiveram base. E eles se sentiram constrangidos, envergonhados, diz que desde os mais velhos começaram a abrir mão das pedras e foi embora um por um, aleluia! E a mulher estava ali só esperando as pedradas. E Jesus falou para ela, mulher, onde estão os que te condenam? Ela olhou, não havia ninguém, não há ninguém, Senhor. Pois é, nem eu te condeno. Por favor, não esqueça do ponto e vírgula, está escrito, nem eu te condeno, ponto e vírgula. Vai e não peques mais. Sabe o que Jesus estava falando para ela? Vai e muda de atitude, vai e se arrependa de verdade, se converta, vai e começa a seguir meus preceitos, vai, muda de vida, porque essa vida que você está levando só está te afundando. Eu não te condeno, mas mude de vida. Transforme-se pelo poder do Evangelho. Hoje muita gente não quer ser condenada, não podemos condenar ninguém, e Jesus fala, nem eu te condeno, e pensa nesse amor love de Cristo, né, do Evangelho, que aceita todos, beleza. Mas o Senhor fala assim, não peques mais, não viva mais nesse tipo de vida, saia desse estilo de vida, porque isso vai te levar à perdição. Então, muita gente se esquece que esse juízo, esse dedo de Deus, ele pode absolver, mas também pode condenar. Isso já aconteceu em muitas passagens bíblicas. Tomara que o dedo de Deus, quando nos aponte, possa nos aprovar e possa nos dizer,
Você está abençoado, aprovado, e eu vou abrir as janelas do céu sobre sua vida. Eu vou te abençoar, te prosperar. Creia nisso, em nome de Yeshua. Um abraço e guarde essa palavra no seu coração.